Maravilha, que bênção. Mais um vídeo, então, desses vídeos em que nós estamos tratando sobre a oração do casal. Eu estou aqui com a minha esposa Rosana e dando continuidade, nós já vimos aspectos importantes, base para que haja uma harmonia familiar. Vimos no vídeo anterior sobre como as orações do casal podem ser impedidas e agora nós queremos falar sobre o que fazer. Para orarmos juntos, neste final dos tempos, nós estamos no fim dos tempos. Se você não percebe isso, saiba que Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, inclusive os seus pecados, e para te dar vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia como prova de que se nós estivermos mortos nele, nós ressuscitaremos na sua volta e que também nós teremos o nosso corpo transformado, como o dele foi transformado a partir da ressurreição. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele voltará para nos buscar, para buscar a igreja dele, buscar a noiva dele. Então, se nós entendemos que Jesus Cristo vai voltar, e os sinais têm mostrado isso, é ainda mais que nós precisamos voluntariamente, de maneira intencional, nos esforçarmos de forma consciente a ter uma vida de oração saudável, individualmente e também como casal. É muito importante. E 1 Pedro 4, no versículo 7, diz: "E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração." Eu li na versão Almeida Corrigida e Fiel. E na nova tradução da linguagem de hoje, amor, o que o texto fala? O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. 1 Pedro 4,7, na nova versão internacional, a NVI, diz: "O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração." E na nova versão transformadora? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. E na Bíblia Viva, 1 Pedro 4,7 diz assim: "O fim de todas as coisas chegará logo, portanto sejam homens de oração, fervorosos e diligentes." O que nós encontramos nessas diferentes versões desse mesmo versículo? Os termos sóbrios, vigiai, prudentes, alertas, criteriosos, sensatos, disciplinados, fervorosos e diligentes. Ou seja, de maneira intencional, nós precisamos fazer algo para que nós possamos ter uma vida de oração como casal. Compreende? E o primeiro ponto do que fazer é de resolver as pendências, não é isso? Precisamos sempre deixar tudo muito bem esclarecido, muito bem resolvido. Lá em Mateus 5, 23, 24 diz: "Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta." Que é aquilo que a gente já falou, anteriormente. A gente precisa estar sempre o quê? Resolvendo aquilo que pode estar, vamos dizer assim, aquilo que nos entristece, aquilo que nos aborrece, aquilo que gera mágoa, aquilo que gera raiva, precisa ser resolvido. E às vezes é chato sentar e ter que ouvir o outro e reconhecer seus erros. Às vezes isso pode ser muito difícil, mas precisa ser feito, é necessário ser feito. Humildade. Acima de tudo, né? O que é mais importante? É mais importante você guardar a sua opinião, de você estar com a razão, e perder o seu relacionamento, e, se você guardar orgulho no seu coração, perder a sua salvação, ou você resolver o problema e pedir perdão. Não é mais simples? Não é melhor? Ainda que seja difícil, não é muito melhor? Efésios 4, 26, 27, 31 e 32 diz assim: "Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós precisamos não permitir que o sol se ponha sobre a ira, ou seja, não deixa o dia virar. Tenta resolver no mesmo dia. E é uma coisa também muito importante dizer. O diabo, ele sabe que é uma área muito difícil as pessoas liberarem perdão. A maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente aconselha, tem algo sempre nessa área do perdão, de não conseguir liberar o perdão. Sempre fala, não consigo liberar perdão, não é justo, eu estou certo e você está errado. Então, assim, é uma batalha. Você perdoar alguém, e perdoar, gente, é perdoar. Eu não estou dizendo que você vai esquecer. Não, mas você tem que perdoar. Aquilo não pode te ferir mais. Você tem que olhar para aquele machucado e aquilo não doer mais. Então, você precisa aprender a perdoar. Se você não sabe como fazer isso, busque isso em Deus. Perdoar. Por quê? Porque se você é aquela pessoa que guarda mágoa de tudo, você não vai para o céu. E o nosso objetivo de vida é ir para o céu. Nós somos peregrinos nessa terra. Isso aqui é passageiro, isso aqui é terreno. O que importa é aquilo que é o celestial, aquilo que é o eterno. E os valores de família, do cuidado do lar, da casa, eles são fundamentais para nós vivermos, porque Deus deixou na palavra. Então, esse relacionamento com o próximo, esse relacionamento de nós caminharmos com o coração leve, com o coração limpo, isso é fundamental para que as nossas vidas estejam diante de Deus limpas, sabe? Imagina só, a gente chegar lá no grande dia e a gente não ser levado pelo Senhor porque a gente guardou rancor no coração, porque a gente não perdoou, porque a gente não se entregou, sabe, de uma forma sincera a entender que o outro é suscetível a errar, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra seres espirituais, sabe? Não é contra A, contra B, contra C, mas é contra seres espirituais. A gente precisa entender. A minha esposa, ela não é minha inimiga. A Rosana não é minha inimiga. Não foi contra ela. Não é contra ela que eu preciso lutar. Mas tem uma cena interessante, uma cena não, desenrolar interessante daquele filme Quarto de Guerra, não é, amor? Em que a senhora, que é a discipuladora, ela consegue mostrar para a personagem principal, se bem que eu não sei se ela é bem a principal, para mim o principal ali é a senhora como discipuladora, sempre achei. Mas você não vai lembrar desse filme, você deve ter assistido Quarto de Guerra, em que quando a esposa compreende que ela não deve lutar contra o marido, contra quem ela tinha muitas queixas, quando na verdade ela entendeu que era contra seres espirituais, era contra o diabo, e que ela precisava se sujeitar a Deus, aí então ela de forma maravilhosa houve mudança, quando ela entendeu que a guerra era espiritual. E isso, ela tomou uma atitude. Eu me lembrei de um texto que eu deixei, um artigo de alguns anos atrás no blog, você tem acesso, e eu queria comentar aqui com você sobre o perdão. Por quê? O perdão ele não é um sentimento, como a gente falou, é uma atitude que lançamos no mundo espiritual e que deve ser uma constante em nossas vidas. Mateus 18, 21, 22 nos mostra isso. Pedro perguntando, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Já perdoei meu marido 10 vezes. Perdoa a próxima, e a próxima, e a próxima. A falta de perdão, ela interfere em nossa saúde. Eu estava pesquisando na internet e encontrei um artigo no site da Comunidade da Graça de Atibaia com algumas informações bem interessantes a respeito dessa relação do perdão e da saúde. Médicos da Commonwealth University do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, realizaram estudos com 1.047 pessoas
para avaliar a relação entre perdão e qualidade de vida e saúde de portadores de fibromialgia e doenças musculares. Os estudos apontaram uma melhora significativa naqueles que desejaram perdoar ou pedir perdão em 72,3% daquelas pessoas. É muita gente. Por 6 semanas, 573 adultos que haviam passado por situações traumáticas foram treinados por psicólogos da Universidade de Stanford. A conclusão foi de que após 45 dias, aqueles que substituíram raiva, hostilidade e ódio por perdão melhoraram a disposição física, os problemas cardiovasculares, a ansiedade e a depressão diminuíram. 791 mulheres entre 18 e 25 anos que sofreram abuso sexual na infância foram avaliadas e acompanhadas por 12 meses com apoio psicológico semanal por pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia. O que aconteceu? 43% das mulheres conseguiram perdoar seus agressores, sendo que destas que conseguiram perdoar, preste atenção, 91% melhoraram a relação sexual com o cônjuge. 77% conseguem falar abertamente sobre essas dificuldades que elas passaram das agressões. 56% não sentem mais vergonha do corpo e 95% não têm mais pensamentos de morte. O Pietro Pietrini, PhD da Universidade de Pisa, disse: a falta de perdão ajuda radicalmente o equilíbrio biológico do organismo. Jenny Knoll, PhD, também disse que, assim como o amor, o perdão não é algo que se dê ao outro, mas um presente vital que nós damos a nós mesmos. Então, você precisa resolver essas pendências, ok? O segundo ponto de o que fazer é não rivalizar, é não criar disputa, não é, amor? Não rivalizar ou disputar a preferência particular de Deus, né? Porque em Gálatas 3, 26, 28 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, você não é melhor que seu marido não é melhor que você diante de Deus. Todos nós somos iguais. Todos. Então, não tem essa de um ser mais espiritual do que o outro, ou porque Deus me escuta mais e não escuta menos a ele. Não, todos nós somos iguais. Amém? E 3, deem preferência um ao outro. Né? Em Filipenses 2, versículos 3 e 4 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a gente precisa o quê? Ser humilde. Pensar no outro, pensar nela. Eu até comentei numa das aulas que eu dei na escola bíblica lá na igreja, e eu comentei sobre na refeição de você ter o bife maior e o menor. Digamos que a esposa goste muito daquela carne. O que o marido normalmente faz se ele vai se servir? Ele vai colocar o maior para o prato dele. Mas a esposa não gosta muito daquela carne. Por que você então não cede, dá preferência a ela e cede o maior bife para ela? Por exemplo, ou quando vocês estão assistindo alguma coisa, algum vídeo, dá preferência, né? Um coloca o outro em preferência. E 4, decidam servir ao Senhor. Em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Servir ao Senhor é uma decisão. Seguir os princípios de Deus é uma decisão. E isso precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Seguir aquilo que o Senhor desenhou para nós, né? Aquilo que Ele deixou na sua palavra. A palavra de Deus nada mais é do que a bússola para a nossa vida. Então, nós precisamos seguir essa bússola para a gente poder chegar até o fim, que é a cidade eterna. Amém? No próximo vídeo, nós queremos falar com você sobre como orar, então. Já que vocês entenderam, você entendeu como as orações podem ser impedidas e agora o que fazer, como então orar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Até.